Boa noite! Daqui a um pouco estarei dando um estudo sobre o tema Como ser usado por Deus. Como ser usado por Deus. Eu sou o pastor Frank, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Arembepe e é um imenso prazer ter você aqui comigo hoje à noite. Então, o tema do nosso estudo hoje à noite, como ser usado por Deus. Então, nesse momento, eu quero convidar você de abrir sua Bíblia no livro de Esdras. Esdras, capítulo número 7, no Velho Testamento, antes de Neemias. Esdras, capítulo número 7, e vamos ler como nosso texto hoje à noite, o versículo número 10. Esdras, capítulo 7 e o versículo número 10. Convido você, vamos abrir nossas Bíblias hoje à noite. Esdras, capítulo 7 e o versículo número 10. Esdras 7, versículo número 10. A palavra de Deus diz o seguinte: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. E vamos orar. Deus, nós clamamos de Ti hoje à noite, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração. Pai, eu peço-te que Tu, que és o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus que és amor, que és justiça, és um Deus misericordioso, possa receber toda a honra e toda a glória hoje à noite. Eu clamo a Ti que o Espírito Santo esteja aplicando a Tua maravilhosa palavra a cada um de nós hoje à noite. Pai, que Ele possa cumprir o Teu propósito, a Tua vontade na vida de cada um que vai estar ouvindo a Tua palavra hoje à noite. Eu clamo a Ti que esteja comigo, esteja me dando clareza de pensamento, de falar, de poder fazer somente aquilo que Te apraz, para que em tudo o Teu nome seja honrado e glorificado. Pai, nós pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, hoje à noite nós vamos falar sobre o assunto como ser usado por Deus. Se você é filho de Deus, se você é cristão, e eu lhe perguntasse, quantos querem ser usados por Deus? Imagino que quase todos nós diríamos, eu quero ser usado por Deus. Bem interessante isso, todos nós temos esse desejo. Porém, nós vamos observar hoje à noite três áreas onde nós precisamos estar preparados, que a gente deve fazer para que nós pudéssemos ser usados por Deus. Não é um tipo de uma tomada ou uma tecla que a gente liga e desliga, não. É algo que nós precisamos estar nos preparando para que Deus possa ter um instrumento pronto para seu serviço. Então, nós vamos observar hoje à noite como ser usado por Deus. Vamos observar a vida de Esdras. Esdras, qual é a situação? Estamos na época que tem passado os 70 anos de cativeiro, né? O imperador, o rei Ciro, rei da Pérsia, tem dado um decreto que todos os que querem voltar para o Judá podem voltar para viver de novo em Judá, para reconstruir o templo. E nós vimos hoje pela manhã, em nosso estudo, que eles conseguiram reconstruir o templo, foi acabado. E tem passado vários anos, e aí agora Esdras vai voltar também com o segundo grupo, certo? Mas quem é esse Esdras? Por que Deus vai usar ele? Quais são as coisas, quais são as qualidades, quais são os preparativos que ele tem feito, as coisas que ele vai fazer
para que ele possa ser usado por Deus. Isso que a gente quer observar hoje à noite. Então vamos observar aqui quem é Esdras. Olha comigo no capítulo 7 ainda, no versículo 6. No versículo 6. E nós vemos, este Esdras subiu da Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dado pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Se você olhar os versículos de 1 a 5, a gente não vai ler, que tem um bocado de nomes que seria difícil pronunciar. Nós vamos ver que Esdras é número 1, ele é um sacerdote que vem diretamente da linha de Arão, ou seja, ele seria um sumo sacerdote, né? Alguém que vai entrar no templo, no Santo Santos, oferecer sacrifício, derramar sangue no dia de expiação. É um líder espiritual, pela posição, certo? É importante observar isso. Segundo lugar, é um escriba, hábil, pronto, dirigente na palavra de Deus. Ele é uma pessoa que transcreve cópias da palavra de Deus. Então, seria uma pessoa adequada para servir a Deus. Mas há uma questão aqui hoje à noite que nós vamos observar. Esdras não simplesmente descansou, se acomodou pelos privilégios que ele teve, ou seja, de ser da família dos sacerdotes, da família de Levi, de ser um escriba, ser alguém que estava transcrevendo a palavra de Deus. Ele não se acomodou. Ele fez algo para ser preparado, para ser usado. Irmãos, só porque nós somos salvos, não quer dizer que Deus vai nos usar. Nós precisamos nos preparar. Precisamos tomar atitude, tomar decisões para que nós podemos ser usados por Deus. Então, se eu repito a pergunta, quantos querem ser usados por Deus? A maioria diz, eu quero ser. Então vamos observar 3 coisas que Esdras fez e nós devemos fazer também para ser úteis, para serem usados por Deus. Número 1, voltando para o versículo 10, encontramos a seguinte coisa que ele fez. Esdras, porque Esdras tinha preparado o seu coração. De ser usado por Deus, começa no coração da pessoa. Não começa aqui na cabeça, não começa nas mãos, não começa nos pés, começa no coração. Esdras preparou o coração, a parte mais íntima, a parte onde deve sentar Deus sobre seu trono. É uma questão de entrega, uma questão de rendição. Ele preparou o coração. Preparar aqui em hebraico significa decidir, resolver, determinar interiormente a fazer. Houve uma decisão na mente, no coração de Esdras. Ele disse, isto eu vou fazer. Isso me lembra das palavras de Paulo no livro de Filipenses. Uma coisa faço. Ele estava decidido de fazer algo que era agradável a Deus. Por isso ele preparou o coração. Ele colocou o coração, a sua vida à disposição de Deus. Fez uma decisão. Resolveu, decidiu a fazer algo que seria possível ele ser um instrumento nas mãos de Deus. A pergunta que nós precisamos responder, estamos certos? Estamos em comunhão perfeita com Deus? Deus está sentado sobre o trono dos nossos corações? Ele que está reinando, Ele que está guiando cada decisão, cada atitude, cada palavra? Senão, Deus não vai nos usar tão facilmente. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas haja necessidade de a gente se preparar para ser usado. E isso começa em meu coração, começa em seu coração. A questão é como está nosso coração
para com Deus, não com o nosso próximo, antes como está o coração para com Deus. Então, ele disse aqui que ele preparou o seu coração. Olha aqui alguns versículos que falam sobre isso aqui, no livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, um versículo bem conhecido, que diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede o quê? As fontes da vida. O que está dentro do seu coração, o que está sentado sobre o trono do teu coração, vai decidir o rumo, as decisões da sua vida. Se Cristo está sentado, é evidente que você tem a capacidade de ser usado por Ele. Se não, dificilmente nós que estamos servindo, tem outro mestre, tem outro senhor, nós vamos ser úteis para Deus, porque estamos servindo já um outro mestre. Mas não foi o caso na vida de Esdras, não. Esdras preparou o seu coração. Olha ainda, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21. Desculpa, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e versículo 21. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Precisamos esclarecer uma coisa aqui. Paulo está falando sobre a igreja. Dentro dessa casa do Senhor, há vaso de ouro, de prata, de coisas de valor, que vai ser para honra, mas tem outros vasos de pau e de barro, que não vai ter a mesma honra, que não vai ter a mesma utilidade. A qual é a diferença? Os vasos que serão usados para honra são o quê? Purificados, santificados, separados, têm confessado o pecado, têm arrependido, têm sua comunhão perfeita com Deus. Deus está sentado sobre o trono do teu coração e idôneo. O que significa essa palavra idôneo? Capaz, capacitado para uso do Senhor. Então será o quê? Preparado para toda boa obra. Entendemos então por que Esdras tinha preparado o coração? Porque é a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Se nós nos purificamos, se nós nos separamos, nos santificamos, estamos capacitados, para ser usados pelo Senhor, vamos ser então preparados para toda a boa obra. Ou seja, se nós queremos ser usados por Deus, precisamos preparar nosso coração. Número 2, precisamos encher o coração. Precisamos encher o coração. Quando preparamos o coração, esvaziamos de todas as outras coisas e vamos encher. Mas vamos encher com o que então? Observe a segunda parte de versículo 10, capítulo 7 de Esdras. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar o que? Além do Senhor e para a cumprir. Olha então, a palavra buscar aqui em hebraico significa procurar com cuidado, perseguir, alcançar o conhecimento da palavra de Deus, dominar a palavra de Deus. Ou seja, Esdras preparou o coração, esvaziou o coração daquilo que não agradava a Deus. Ele entregou o coração, sabendo que dele flui as fontes da vida, as decisões, as atitudes, tudo que vai acontecer, as palavras, os pensamentos, vai fluir do coração. Preparou o coração e agora ele vai encher o coração, vai buscar a lei do Senhor. E o seu coração vai estar saturado, transbordando com a palavra de Deus.
nós entendemos que a lei do Senhor aqui, precisamos lembrar, ele não tem o Novo Testamento, não tem as cartas de Paulo, livro de Apocalipse, nem pensar. Não tem Salmos, provavelmente, não está completo ainda. O que ele tem é o Pentateuco e Josué, ou seja, ele tem 6 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. São esses 6 livros que ele vai encher o coração. Meu amado em Cristo, vamos ser bastante abertos. Muitos queremos e damos atenção aos livros do Novo Testamento. Não é para desprezar, mas a palavra de Deus toda é útil, é proveitoso. A palavra de Deus disse: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Isso quer dizer o quê? Gênesis, ótimo. Êxodo, tudo bem. Números, sim. Levítico, Deuteronômio. Isto é a lei do Senhor, que Esdras tinha. Ele conheceu os mandamentos de Deus. Ele conheceu os princípios bíblicos. Ele encheu seu coração. Ele entendeu que a palavra foi dada para que soubéssemos como devemos viver, o que é certo, o que é errado. Era o ferramenta que guiava suas decisões. Era algo que ele entendeu que ia guiar ele na sua vida, em todos os aspectos da sua vida. O que aprendeu na palavra, ele viveu na sua vida diária. Olhe isso, ele não preparou o coração somente para buscar, mas para cumprir. O que adianta a gente encher nossa cabeça com fatos, com versículos bíblicos, se não botamos ele na prática? Não há diferença. A gente então fica inchado de conhecimento bíblico. Que bom! Mas que diferença faz na sua vida? Haja aplicação. Se nós queremos ser usados por Deus, preparamos o coração, mas enchemos o coração da palavra de Deus, de tal forma que o coração saturado e centrado em Deus e sua palavra, até se torna habitual cumpri-la. Eu vou repetir isso de novo. Devemos ter um coração saturado e centrado em Deus e sua palavra, até que forma que ela se torna habitual cumpri-la. De forma que se torne segunda natureza. Se torna algo que nós fazemos e falamos e agimos como se fosse segunda natureza. Enchemos a palavra de Deus de tal forma que ela vai captar e controlar nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, nossas atitudes. Olha o que acontece. Para ser usado por Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos lê-la, precisamos memorizá-la, precisamos meditá-la, mas precisamos praticá-la. Porque a prática é onde nós estejamos prontos para ser usados por Deus. Damos um exemplo. Olha o que disse Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22. O livro de Tiago no Novo Testamento, Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebi com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede o quê? Cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Interessante esses 2 versículos. Tiago escreveu a carta para os 10 tribos espalhados, são judeus, são conhecedores da palavra de Deus. E ele disse: vamos encher nossas mentes com a palavra de Deus. Nós não vamos encher com imundícia. A palavra superfluidade significa abundância, ou seja, abundância de imundícia, abundância de malícia. Vamos receber com mansidão a palavra em vós enxertada. É uma frase bem interessante. É um termo de agricultura, de plantas. O que Tiago está dizendo? Nós temos uma planta,
certo? E nós vamos pegar um galho de outra planta e vamos enxertar, vamos colocar esse galho estranho para dentro daquela planta, para que de repente aquele galho se torne parte daquela planta e de repente aquele enxerte vai produzir fruto da planta para a qual ela foi tirada. Ou seja, se você tinha uma planta que produzia certo tipo de coisa e você pega um enxerte de laranja ou de limão, de repente aquele galho vai fazer com que aquela planta vai produzir o quê? Limões ou laranjas. Então, Tiago disse, em vez de encher nossa cabeça com imundícia, com coisas que não prestam, com malícia, com pensamentos maldosos, vamos encher com a palavra de Deus, algo que não era parte de nós, mas que vai tornar parte de nós, para que nós podemos produzir fruto do Espírito Santo. Enchemos nossos corações, enchemos nossas mentes, enchemos nosso ser com a palavra de Deus, deixe ela entrar e fazer parte das nossas vidas, para que não sejamos somente ouvintes, enchemos nossas cabeças com fatos, com informação bíblica e não praticamos. Precisa ser cumpridores. Precisamos ser cumpridores da palavra do Senhor. Queremos ser usados por Deus? Precisamos preparar nosso coração. Precisamos encher nosso coração com a palavra de Deus. Precisamos praticá-la, cumpri-la. Então, o terceiro ponto, vamos transmitir a palavra então para outros corações. Observe o processo aqui. Para Esdras ser útil, usado por Deus, ele precisava preparar o coração. Para Esdras ser útil para Deus, ele precisava encher o coração com a palavra de Deus, precisava praticar, cumprir, obedecer a palavra de Deus. E agora, o que diz a última frase? Para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Agora, vamos entender a cena toda. Esdras está na Babilônia, certo? Ele está na Babilônia, nós lemos isso lá no versículo 6. É um escriba, é um sacerdote. Está fora do templo, está fora da terra de Israel. Está no meio de pessoas que não se querem fazer a vontade de Deus. Está nem aí. Esdras, por que você vai dar atenção à palavra de Deus? Você está em Babilônia, cara. Vai com o maré, rapaz. Vai com os outros. Faz o que faz. Deixa como deixa. Não tem problema não. Por que você vai preparar seu coração? Por que você vai encher seu coração com a palavra de Deus? Mas Esdras entendeu que Deus tinha dado ele esses privilégios, essa posição, tudo com propósito. Não era por acaso, não era um acidente. Não. E ele mesmo na Babilônia, precisamos entender que ele, a palavra aqui, que é a chave, em versículo 10, Esdras tinha preparado o seu coração. Era algo que aconteceu no passado, isso vem acontecendo. Não foi algo de repente, era um processo. Esdras purificando, separando seu coração, rendendo seu coração, dando o coração constantemente para Deus, mantendo comunhão completa com Deus, deixando Deus reinar no seu coração. Aí ele vai enchendo o coração, visando que eu quero ser usado por Deus, precisando entender que um dia desse Deus vai me dar um momento para eu ser útil, para eu servir, para eu ser usado por Deus. Então ele faz essa preparação, visando que um momento certo Deus vai dizer para ele, é agora. Mas ele está num terra iníquo, uma terra de idolatria, de imoralidade,
de pessoas que não sequer estão envolvidos em fazer a vontade de Deus, ele está longe da casa de Deus. Ou uma situação igual a nós hoje à noite. Não estamos reunindo. E pode ser que você está aí, oxe, não estou aqui, estou na boa, estou descansando, lê a palavra de Deus, quando voltar aos cultos, quando voltar aos eventos, aí eu vou ler a palavra de Deus, aí eu vou encher, no momento certo, quando Deus me chamar. Não era o pensamento de Esdras. Esdras tinha preparado. Olha o que acontece agora no versículo 11 e 12 desse capítulo. O que acontece? Versículo 11 diz o seguinte: esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Senhor, escriba da lei do Deus do seu paz perfeita. Essa é uma carta escrita pelo rei persa, dando ordens a Esdras. O rei chama ele: você é o sacerdote, você é escriba. Agora, eu vou mandar uma oferta, mas eu vou mandar você para Israel. E olhe, eu quero que você faz algo. Não vai lá para passear, não. Não vai para marcar presença, não vai somente para levar oferta. Você vai com um propósito. Qual é o propósito que ele mandou Esdras cumprir? Olhe comigo no versículo 25. Esdras, capítulo 7, versículo 25. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regidores e juízes que julguem a todo o povo que está além do rio. Ou seja, vai organizar o governo, certo? Mas a todos os que sabem a lei do teu Deus, essas pessoas que são conhecedores, você vai organizar, vai ajudar. Mas ao que as não sabe, ok? Instruí-las, as farei saber. Ou seja, Esdras subiu da Babilônia com propósito, enviado pelo rei gentil Artaxerxes. Você vai da terra de Israel levar a oferta, mas você vai lá e vai instruir as pessoas a palavra de Deus. Imagine se Esdras não tinha se preparado. Estava lá no maré, estava lá na modaminha, estava lá de boa. E de repente o rei chama ele: Esdras, vem cá, rapaz, agora você vai para Israel, você vai instruir o povo. Eita, rapaz, era para me preparar. Era para colocar o coração em ordem diante de Deus, era para eu encher meu coração, era para me preparar para servir a Deus, e ele seria completamente despreparado. Olha a vergonha que ele iria pagar e passar diante do inimigo, diante de um rei que conheceu ele como conhecedor da palavra de Deus. Meu prezado ouvinte da palavra de Deus hoje à noite, eu quero te perguntar: o que está fazendo com o seu tempo que você está na quarentena? Está enchendo sua mente com o que, afinal de contas? Está lendo a Bíblia? Está tendo tempo devocional? Não tenha desculpa que estamos ocupados, porque a maior parte de nós não estamos nem saindo de casa. E mesmo as pessoas que estão saindo de casa, não é desculpa a gente dizer eu não tenho tempo. A gente tem tempo para tudo que a gente quer. E o resto, meu pai falava, a gente dá uma desculpa farrapada. Mas a maior parte de nós temos tempo. E está enchendo seu coração, está preparando seu coração para ser útil, para ser usado por Deus quando sair da quarentena, para evangelizar pessoas, para instruir outras pessoas, para ser usado por Deus. Tudo acontece com a permissão e com o propósito
de Deus. Talvez Deus tenha nos recuado de tudo, estamos parados para que a gente possa preparar nossos corações, a gente possa examinar nossas vidas diante da palavra de Deus, diante do Espírito de Deus. Nós podemos encher nossos corações, não de coisas que não prestam, mas com a palavra de Deus. Estudar, estar obedecendo a palavra de Deus, mesmo dentro de casa, amando Deus com todo o nosso coração, de toda a nossa força, com toda a nossa alma, amando o nosso próximo, nossa família, instruindo os outros. E nós temos de entender que antes de ele ser o rei Artaxerxes, antes de tudo isso, Esdras tinha preparado seu coração, encheu o coração com a palavra de Deus. Por isso, ele foi usado. Então ele chega em Israel, ele começa a pregar, começa a ler a palavra de Deus, e eu quero que você entenda a leitura e a exposição da palavra de Deus de Esdras foram usados para Deus, por Deus, para trazer um avivamento. A leitura e a exposição da palavra de Deus por Esdras foram usados por Deus para trazer um avivamento. Olha comigo no livro de Neemias, Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, ele está lá e ele começa a ler a palavra de Deus. Então, versículo 8 de Neemias capítulo 8, versículo 8 e 9. E a palavra de Deus diz o seguinte: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Neemias, que era o tersarca, ou seja, o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Observe o que aconteceu aqui. Vão lendo a palavra de Deus no versículo 8, a lei de Deus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, declarando e explicando o sentido. Não era somente falar e esperar que eles entendessem, chamar as pessoas, explicaram e faziam com que entenderam o que estava lendo, o que estava ouvindo. É aí que Esdras é usado por Deus. Ele chega, ele lê, ele vai transmitir o conhecimento, aquilo que encheu o seu coração, o que ele tem aprendido, os princípios da palavra de Deus. Ele vai disseminando, ele vai ensinando, ele vai lendo. Vem junto os levitas, vem junto Neemias, e o povo vai ouvindo a palavra de Deus, e com isso seus corações são o quê? Quebrantados. Começa a chorar, há arrependimento, há avivamento. Eles acabam fazendo uma nova aliança com Deus, acabam fazendo a vontade de Deus. Mas por que isso aconteceu? Aconteceu porque Esdras tinha no passado preparado seu coração. Esdras tinha enchido seu coração, tinha obedecido à palavra de Deus, enchido seu coração. Ele estava saturado, ele meditava, ele obedecia, ele cumpria, enchia sua mente, encheu seu coração, não com imundícia, não com coisas que não prestavam, mas com a palavra de Deus, visando que um dia ele seria chamado para fazer a vontade do Senhor. E eu quero dizer uma coisa hoje à noite, eu quero falar para todos nós, aliás, Deus está falando com cada um de nós hoje à noite. Se você quer ser usado por Deus, faça o que Esdras fez. Prepare seu coração. Enche seu coração com a palavra de Deus. Nesse momento que nós estamos dentro de casa, leia a palavra de Deus até arder no seu coração, até você entender a vontade de Deus, até você comece a fazer habitualmente o que Deus está mandando na sua palavra, que ela seja enxertada, que ela se torne parte de nós, que nós obedecemos sem pensar, que se torne a segunda natureza de obedecer, de orar,
de fazer a vontade de Deus, porque estamos tão cheios da palavra de Deus que está transmitindo isso através do nosso viver, nossas palavras, nossas atitudes, nossas ações, que as pessoas vejam Deus trabalhando em nossas vidas. Com que finalidade? Que nós podemos instruir outros. Deus não deu esse privilégio para Esdras para ficar para ele, não. Deus não disse para Esdras, tá bom, fique para você. Não. Deus tinha um propósito que ele iria chegar lá na terra de Israel, iria instruir o povo, iria trazer um avivamento, ia quebrar o coração daquele povo para que eles pudessem fazer a vontade de Deus. Meus amados em Cristo, Deus quer que nós sejamos instrumentos nas suas mãos para fazer a tua vontade. E quem sabe se nesse momento de quarentena Deus tem nos parado para nos preparar, para encher o coração, para obedecer a Ele, para que quando nós saímos, nós podemos instruir outros, nós podemos ganhar muitas almas para Cristo. Deus, nesse momento, talvez está chamando você, eu quero que você pregue a minha palavra, eu quero que você seja o testemunho, eu quero que você faça isso, aquilo, eu não sei o que Deus está falando com você, mas eu tenho certeza que Deus não nos salvou à toa, para ficar parado, enchendo nossas vidas com coisas que não adora, que não agrada, que não vai fazer com que Ele reina e para que Ele não seja glorificado. Deixa eu terminar com esse versículo aqui, em 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 2. Paulo, no final da sua vida, ele escreve para seu filho na fé, Timóteo. E observe que ele disse, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de mim, entre muitos testemunhos, o que ouvistes? Timóteo, eu enchi meu coração. Paulo encheu a vida com a palavra de Deus. Paulo transmitiu para Timóteo. Ele foi um bom exemplo, instruiu ele o que ele tinha aprendido sobre a palavra de Deus, sobre os princípios da palavra de Deus, como servir a Deus. Então, Timóteo, você ouviu de mim, eu ensinei você. E o que Timóteo vai fazer agora? O que de mim, entre muitos testemunhos ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, ou sejam capazes para também ensinarem os outros. Esdras foi usado por Deus. Timóteo foi usado por Deus. E você e eu seremos usados por Deus? Nós recebemos a salvação, se é que já estamos salvos. Nós recebemos a preciosa palavra de Deus. Nós temos em nossas mãos hoje à noite a palavra inspirada, a palavra preservada por Deus. Que rico tesouro que Deus tem confiado a nós. Que grande dádiva Deus tem dado para nós. E a gente se perguntar, Deus, por que eu estou em casa? Por que eu não estou correndo os 4 cantos do mundo? Talvez para Deus nos preparar o coração, encher o coração com a palavra de Deus, que Deus, quando nós saímos da quarentena, nós podemos sair soldados de Cristo, prontos para servir, para fazer a vontade do Senhor, para que nós pudéssemos também, como Esdras, ensinar outros, como Timóteo foi desviado, ensinar outros, que vai ensinar outros, que vai ensinar outros, e porque Timóteo obedeceu essa ordem, porque ele também preparou o coração e instruiu outros, nós estamos aqui hoje à noite. Porque homens fiéis foram ensinados por Timóteo, que em volta ensinaram outros homens fiéis, que ensinaram outros fiéis, e atrás dos séculos homens fiéis, instruindo outros homens fiéis. E nossa geração, o que vamos fazer? O que você vai fazer, criança? Para a sua geração. O que você vai fazer, adolescente, para a sua geração? O que você vai fazer, jovem adulto, jovem, com sua geração? O
que nós que somos adultos, nós que somos da terceira idade, o que nós vamos fazer com nossa geração? Vamos ficar parados? Ou vamos ser usados por Deus? Oremos. Deus nosso Pai, muito obrigado pelo homem chamado Esdras. Uau! Pai, Esdras, na Babilônia, no meio daquela terra iníqua, aquela terra de imoralidade, idolatria. Mas Esdras foi usado por Deus. Preparou o coração, encheu a vida, o coração com a palavra de Deus, obedeceu a palavra de Deus e estava pronto, estava diligente, estava preparado para que quando Artaxerxes enviou ele para Israel, ele foi um instrumento nas tuas mãos. Pai, que seja assim em nossas vidas. Que a sair dessa quarentena, nós podemos sair cheios da tua palavra, cheios do teu conhecimento, prontos para serem usados por Deus. Pai, eu clamo a Ti que talvez o Senhor está chamando alguém hoje à noite para pregar a Tua palavra, para ser evangelista, para ser testemunho, para ser pastor, para ser missionário. Pai, que o Senhor esteja confirmando esse chamado sobre sua vida, que ele decide encher o coração com a palavra de Deus, decide obedecer a palavra de Deus, para que ele possa instruir outros, que possa fazer uma diferença nessa nossa geração e na próxima e a outra a seguir, para que nós podemos ver o teu nome glorificado até o confim da terra. Pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui comigo hoje à noite. Espero que Deus tenha falado conosco, que Ele possa aplicar a sua palavra a cada um de nossos corações. Como sempre, se tiver comentários, perguntas, pode deixar aqui embaixo na caixa, né? Se quiser compartilhar, marca um amigo, fique à vontade de fazer isto. Se acha que pode ser de proveito para qualquer pessoa. E não esqueça, quarta-feira, às 19 horas, eu estarei aqui de volta para trazer mais uma pregação, um estudo da palavra do Senhor. Mas vamos começar essa semana com o pé direito. Vamos aplicar a palavra de Deus em nossos corações durante essa semana. Então, que Deus te abençoe. Uma boa noite para todos e tchau.